Eu já vou começar esse vídeo com uma reclamação. Cara, eu que não sou profissional da área nem nada, quando eu vou fazer minhas capas dos vídeos aqui, eu não dou uma dessa. Ô Globo, que raio de Photoshop é esse que você faz na cara do Dorival Júnior? Eu vou dar um jeito de pôr na tela pra vocês aqui. Olha isso, cara. Se eu fosse o Dorival, eu processava a Globo. Que é isso, cara? Que absurdo. Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Coringão classificado rumo à quarta semifinal seguida de Copa do Brasil. Que fase que tá o Corinthians! Bom, galera, brincadeiras à parte aí, mano, como o Corinthians é competente nessa competição, né? Mesmo numa fase administrativa não tão boa aí, mas vem conseguindo anos seguidos aí, né? E nessa edição aqui em especial não perdeu ainda, não tomou gol. Então deixando a gente sonhar, hein? Como diria o bruxo. Vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho aí sobre Coringão 2, Atlético Paranaense 0. Na nossa Neoquímica Arena, com o gramado ainda um pouco castigado aí da NFL. Castigado assim, entre aspas, né? Com as marcações. A gente viu que a bola tava rolando direitinho, mas as marcações ali das jardas ali eram visíveis ainda, né? E o Coringão foi a campo aí com o seu time. Eu gostei da escalação que o Dorival Júnior fez. Colocou 3 zagueiros, 5 no meio de campo e 2 atacantes, mas não ficou um time defensivo, porque ele colocou o Angileri como zagueiro pela esquerda, então o Angileri, por ser lateral de origem, tem uma ótima capacidade de sair jogando ali, né? Então vamos começar do começo, né? Hugo no gol, trouxeram ele, a gente vai falar mais pra frente, né? Você que assistiu o jogo vai ver que valeu muito a pena trazer ele de volta no voo fretado. Hugo no gol, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Angileri pela esquerda, como eu falei, 3 zagueiros. O Mateuzinho e o Matheus Bidu jogando como alas, né? Então, ou seja, esquema de 3 zagueiros para dar liberdade para os dois apoiarem. No meio de campo, formando os 5 ali, Bidon, Maicon e um pouco mais à frente Garro. E na frente, Guinegão e Memphis Depay. Nossa, porcaria resolve ficar piscando na hora que eu tô fazendo vídeo. Bom, voltando aqui. Bom, então, e essa escalação se deu bem, mas assim, eu vi o seguinte, que o Dorival ia jogar um pouco mais defensivo, esperando o ataque do Atlético, mas ficou aquele jogo do time que sabia que não precisava atacar porque já tava saindo ganhando de 1-0, contra o time que não atacava porque tava com medo de tomar o segundo gol e aí o barco afundar de vez, né? E ficou um bom tempo do primeiro tempo nessa daí, né? Sem muitas jogadas, o Corinthians tocando bastante a bola ali, né? Controlando o jogo. Tocando porque ele não tinha por que ir pro ataque. Teve um momento que o Caio Ribeiro até falou: se o Atlético não for pro ataque, o Corinthians vai ficar o jogo inteiro fazendo isso, tocando entre os zagueiros, toca o lateral, volta pro zagueiro, volante, zagueiro. O Corinthians ia ficar nessa que ele não tinha obrigação nenhuma de ir pra cima. E o Atlético Paranaense veio com a proposta de jogar no erro do Corinthians. E o que aconteceu? O jogo tava desse jeito que eu falei, até que teoricamente a proposta do Atlético teria dado certo, né? Que ele teria conseguido uma bola num erro do Maicon, seria uma falha do Maicon. O jogador do Atlético fez a jogada, carregou e conseguiu chutar no canto do Hugo e fazer o gol. Mas não foi um erro do Maicon, porque o gol foi corretamente anulado, pois o atacante do Atlético é Viveiros, acho, se eu não me engano, né? É o colombiano lá. Eu não guardo o nome do jogador do outro time, galera. Não sou analista de futebol, sou torcedor. Eu guardo o nome dos jogadores do Corinthians. Mas, enfim, ele deu um tranco nas costas do Maicon antes de fazer o gol, né? Então o gol foi revisado pelo VAR e foi bem anulado. E eu não sei se vocês prestaram atenção na transmissão, eu tava vendo uma coisa, vocês podem deixar no comentário aí se era ela mesmo. Vocês viram quando a câmera da Globo tava mostrando o jogador do Atlético comemorando lá com a torcida do Atlético Paranaense? Tinha uma repórter de campo atrás do gol, ela tava com um celularzinho assim, e ela tava de óculos, ela tava dando uma risadinha de canto de boca assim. Eu tenho quase certeza que é aquela mesma repórter que falou aquela groselha lá que o torcedor que invadiu o campo era torcedor do Corinthians. Eu não fui pesquisar pra ter certeza se era mesmo, mas era parecido. Vocês façam essa investigação aí pra mim, fala se foi ela, toma cheirosa. Aí eu fiquei mais feliz ainda, bem feito. Comemorou, deu risadinha à toa.
que o gol do Atlético Paranaense foi corretamente anulado. Mas depois desse gol anulado, parece que o jogo começou a ficar mais aberto, eu percebi que o Garro começou a entrar mais no jogo, e eu já tava pensando, e parece que foi transmissão de pensamento, eu tava pensando, os próprios comentaristas já tinham falado algumas vezes que tava faltando mais o Garro entrar no jogo, tal, não sei o quê, e coincidentemente foi numa jogada que o Garro ele pensa muito rápido, né? A maioria das bolas ele tenta tocar de primeira. Eu falei isso há uns vídeos atrás que eu fiz esse comentário sobre o Garro, não vou lembrar em que vídeo que foi, mas que o Garro ele erra passe, só que ele não erra aquele passe lateral ali que toca pro volante que tá perto dele, toca. Ele erra tentando dar passe de 30 metros, tentando jogar de primeira, então ele é muito inteligente nesse sentido. E devido à inteligência dele, ele recebeu uma bola, do jeito que ele pegou, ele já tocou de primeira e o Bidon chegou chutando. Foi onde conquistou o escanteio pro Corinthians. E na sequência desse escanteio, o Tchoca cabeceou e quase já abriu o placar pro Corinthians. Então, tava faltando o Garro entrar no jogo mesmo. Era isso. Mas aí o Garro entrou no jogo de vez, né? Porque o Atlético que vinha tentando jogar no erro do Corinthians errou a saída de bola, o Guinegão pressionou e, cara, esse moleque, puta merda. Ai, Deus abençoe que não saia por 2x salada e uma tubaína, como o pessoal costuma dizer, porque, meu Deus do céu, cara. O ruim é isso, a gente começa a ver um jogador crescer, surgir no Corinthians, né? Tem time aí que tá vendendo mal pra caramba também, né? Mas eu não quero me espelhar nos piores. Eu queria que o Corinthians, se fosse vender alguém, fizesse igual o nosso rival tá fazendo, vender vendas milionárias aí que compensem, né? A perda técnica com o ganho financeiro, né? Não vem passar o jogador pra frente de graça, né? E quando começa a aparecer um jogador como o Guinegão assim, a gente já fica meio preocupado. Mas enfim, Guinegão, nossa grata surpresa aí da base. Eu também fazendo mais um complemento, quem tá seguindo aqui os vídeos já viu que eu falei que uma das coisas que o Dorival é isso, o Dorival, o trabalho dele na seleção foi ruim. Uma expectativa boa que eu tinha sobre o Dorival é a questão do trabalho dele com a base. Eu falei, cara, tem que ter um técnico no Corinthians que use a base. Cara, não é possível que um time do tamanho do Corinthians não tenha jogador na base para ser utilizado. Tá certo que foi um pouco também por necessidade, né? Porque eu duvido um pouco que se o Corinthians tivesse mais dinheiro para contratar e não tivesse ocorrido aquela época lá que tava todos os atacantes machucados e ele foi obrigado praticamente a jogar com o Kaique e o Guinegão no ataque, se o Guinegão teria surgido. Mas o importante é que o moleque surgiu, abraçou a oportunidade e, continuando o raciocínio, ganhou a bola na raça do zagueiro do Atlético Paranaense, fez uma jogada linda, cortou o zagueiro e tocou pro Garro, que foi o Garro que a gente esperava e marcou um gol depois de muito tempo, comemorou muito que conseguiu fazer o seu gol. Jogada linda do Garro também, driblou o goleiro com a perna esquerda e chutou com a perna direita pro fundo do gol. Vai, Corinthians, abrimos mais vantagem ainda no agregado, 2-0 Coringão aí contra o Atlético Paranaense. Uma coisa que eu achei muito bacana é que nesse esquema que o Dorival fez, pelo fato do Andileri ser lateral esquerdo, mas tá jogando na zaga, mas ele tem potencial para sair jogando. Então ele fez boas tramas ali com o Matheus Bidu pelo lado esquerdo, né? E o Corinthians, sei lá, eu acho que abre uma possibilidade aí do Corinthians testar mais esse esquema, que eu gostei bastante dessa combinação Andileri e Bidu pela esquerda. Quem sabe o Dorival acha um jeito de fazer isso com o Mateuzinho também do lado direito. Seria um bom esquema, uma coisa forte para o Corinthians usar, né, o esquema 3-5-2 e ter um escape tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, né? Eu falei ao contrário, que eu faço olhando pra câmera. Esquerdo meu, direito meu, que pra vocês fica ao contrário. Bom, a má notícia foi que no final do primeiro tempo o Memphis parece que sentiu o desconforto na coxa. A informação preliminar, né, que eu tenho, que eu já tô gravando o vídeo logo que o jogo terminou, é que foi apenas um desconforto que a comissão optou por tirar para evitar que fosse alguma coisa mais grave, né? Torcemos que não tenha sido nada grave, né? Mas é engraçado, parece que a fase boa que o Memphis está vivendo na seleção holandesa parece que não se traduz tanto pro Corinthians, assim, né? Ele não tá fazendo más partidas, com exceção do derby, né? Que todo mundo criticou bastante ele, que ele andou em campo. Mas, no geral, assim, ele não vem fazendo partidas de todo ruim, mas também não é nada excepcional. Por exemplo, o Guinegão vem jogando muito mais que ele.
Bom, galera, sobre o segundo tempo, basicamente, teve um lance aonde a galera do Atlético Paranaense queria expulsão do Vitinho. Deixo pra vocês nos comentários aí. Pra mim foi falta apenas pra cartão amarelo mesmo, né? Foi o Vitinho dar aquela roçada com a chuteira na panturrilha do jogador do Atlético, mas eu não vejo uma entrada violenta, né, nem com força proporcional pra machucar o jogador e nem com intenção do Vitinho de machucar. Deixo vocês nos comentários aí falar o que vocês acham. E com 17 minutos, ele, novamente, que já tinha dado a assistência pro gol do Garro, Guinegão! E, coincidentemente, o Garro e o Guinegão participaram do lance novamente, né? Porque o Guinegão entrou, foi trombando ali na raça, ganhando dos zagueiros do Atlético, mas a bola bate no calcanhar do Garro e sobe a feição para ele dar aquele chute e fazer o segundo do Coringão e basicamente garantindo a nossa quarta semifinal seguida e mais 10 milhões no bolso para dar uma amenizada nessas dívidas aí que tá foda. Uma boa parte desse dinheiro aí, se deixar, já tem que ir pro Memphis já, né, pra pagar o que tá devendo pra ele. Mas o que importa é melhor ver pelo lado, pelo copo meio cheio. É melhor entrar esse dinheiro na conta do Corinthians, independente do que for, do que se não tivesse entrado. E a possibilidade de entrar mais dinheiro, obviamente, que a gente sabe que a Copa do Brasil, hoje em dia, ele não tem o prestígio do Campeonato Brasileiro, igual quando se fala de títulos de um clube, né? Fala assim, tem tantos brasileiros, tem tantas Copas do Brasil. A galera dá mais peso pro brasileiro, mas financeiramente falando, não tem nenhum torneio hoje pagando igual a Copa do Brasil. Nem Libertadores, acho que só Mundial de Clubes agora, nesse formato novo que a FIFA fez o último aí, que paga mais que a Copa do Brasil. Aí, galera, aos 24 minutos do segundo tempo, cara, é bizarro, cara, é bizarro. O pênalti que foi marcado contra o Corinthians, mano. Puta merda, eu não consigo acreditar. Eu tô incrédulo. Assim, sabe o que eu acho que fez passar desapercebido? É que o Corinthians já tava ganhando o jogo e já tava com a classificação praticamente garantida. Agora, raciocinem comigo aqui, pensa comigo. Imagina um pênalti marcado desse contra o Corinthians no jogo. Digamos que o Atlético Paranaense tivesse feito ou que esse gol ia ser o 1-0 deles, vamos colocar assim. Cara, imagina o Atlético Paranaense conseguir levar o jogo pros pênaltis com um pênalti desse? Meu, o Mateuzinho tava muito fora da área, ele tava num movimento natural, ele tava correndo, como que ele mesmo ficou lá se justificando pro juiz, como que ele ia correr com o braço assim? Não tem como. Cara, que bizarro, e o mais bizarro é que o juiz foi no VAR olhar e mesmo assim ele marcou o pênalti ainda, cara. Meu, surreal, cara. Que eu tô falando, passou desapercebido porque eu não sei se você discorda de mim aí, deixando nos comentários, mas, meu, pra mim foi surreal. Tem uma câmera que mostra, meu, ele com o corpo inteiro fora da área e nem a mão, né, que teoricamente, sei lá, eu nem sei a regra nesse sentido como funciona. Se o corpo inteiro estiver fora da área, mas a mão estiver dentro da área e a bola bater, se é considerado pênalti ou não. Mas nem isso não tava, a mão tava fora da área também. Cara, surreal. Graças a Deus não atrapalhou o Corinthians, mas pros bonitos aí que gosta de falar que o Corinthians é ajudado pela arbitragem, né? Ó, tá sendo ajudado pra caramba. Bom, e aos 30 minutos entrou no Wolverine da Fiel, Yuri Alberto, já tá recuperado. E, cara, é surreal a capacidade que o Yuri Alberto tem de se recuperar de lesões, né? Muito rápido, lesão que tinha previsão para 60 dias de recuperação aí, em 20 e poucos dias. A gente já tá contando com o Yuri Alberto aí, o Wolverine da Fiel é foda. E no final ali, ele, né, eu acho que a galera queria, né, dar o passe para ele fazer o gol, a galera insistiu muito nele. E teve algumas oportunidades ali. Eu tô lembrando agora de uma que, se ele tivesse tocado certo pro Vitinho, o Vitinho sairia cara a cara com o goleiro, né? E depois teve uma que ele mesmo tentou chutar, mas a zaga travou. Então é bom contar com o nosso Yuri de volta aí, pra gente não passar aquele perrengue de novo de falta de atacantes, né? E Yuri, né, artilheiro da arena, enfim, é bom contar com o time completo pra gente ver de novo aquele trio Yuri, Garro e Memphis ali no ataque. Ah, se eu não me engano, o Atlético também chegou a ter um gol anulado, né, no final. E, cara, eu quase tava esquecendo de falar que o Hugo pegou o pênalti, cara.
Nossa, meu Deus do céu. É que eu não escrevo roteiro, gente. Eu chego aqui, começo, eu ligo, o jogo termina, eu tento aproveitar que as coisas estão meio frescas na memória ainda e já venho e já começo a falar. Então eu não escrevo roteiro. Quase passou desapercebido que pênalti roubado não entra, seus arrombados. Hugo Souza, valeu. Eu falei lá no começo do vídeo que eu ia comentar isso, eu quase esqueço. Que valeu a pena pagar o jatinho pro Hugo vir lá do jogo da seleção e jogar, que Paredão da Fiel pegou mais um pênalti pra conta. Hugo Souza. E agora sim, galera. Diz pra mim nos comentários aí o que você achou do jogo. Se você assistiu até aqui, eu creio que você tenha gostado do vídeo. E eu sempre trago esses vídeos aqui de pós-jogo, pós-jogos, é o plural. E faço outros tipos de vídeo aqui no canal também. Inclusive eu vou deixar dois aqui pra vocês, beleza? Um com as melhores narrações do gol do Corinthians contra o Chelsea no Mundial de Clubes. E deixa eu ver, vou deixar o documentário que eu fiz sobre o Craque Neto, que esse documentário, pra mim, era pra ser o vídeo mais visto do meu canal, que eu fiz com muito carinho, eu queria que ele tivesse mais visualizações. Então, se você gostar desse tipo de vídeo, clica aí pra você assistir também, beleza? Valeu, galera, forte abraço, vai Corinthians, agora as semifinais só em dezembro, e tem o jogo contra o Fluminense sabadão. Se Deus quiser, eu volto com mais um vídeo pra vocês aí. Valeu, galera. Classificado! Porra! Tamo junto, vai Corinthians.